Bom dia, pessoal. Bom dia, Nana. Boa tarde. Agora eu vou estar fazendo o segundo vídeo. O tema é independência da América. Eu coloquei hispânica, mas eu acho que eu vou abordar em geral. Acho que só vai ficar o Brasil, que ele é meio exceção. Ele era da portuguesa, né? Portugal. E primeiro eu vou abordar sobre o Haiti, porque tá aqui no livro, ele tá primeiro, né? Ele tá primeiro, sem contar que isso tá mandando ler lá no roteiro. Então vamos lá. A América Espanhola, assim como a portuguesa, também foi palco de inúmeras revoltas sociais e lutas pela independência. Inicialmente, vamos estudar o caso do Haiti. As terras hoje, onde é o Haiti, faziam parte da ilha Hispaniola, onde Colombo aportou em 1492. Na segunda metade do século XVII, a parte ocidental dele, rebatizada então de São Domingos, foi ocupada pelos franceses, e a parte oriental continuou com os espanhóis. Ou seja, na parte ocupada pelos franceses, eles faziam grandes fazendas, as famosas plantations. Para que essa diferença? Porque uma mão de obra é escrava e na outra não, entendeu? Agora vamos lá, ó. Lá os africanos escravizados, né, produziam gêneros tropicais, ou seja, produziam as coisas que eram de produzir lá, como fumo, algodão, açúcar, rum, né, que é a bebida alcoólica extraída da cana. E a exportação dessas mercadorias tornou-se a colônia mais rica das colônias francesas. Ou seja, era uma ilhazinha, daí conforme, né, ela foi crescendo bastante, né, com a produção dessas coisas, ela subiu. E era responsável por 2/3 do comércio exterior francês, incluindo-se aí o lucrativo tráfico de africanos pelo Atlântico. O que é esse tráfico de africanos pelo Atlântico? É aquele velho comércio triangular atlântico. Ou seja, você tem um país aqui, você tem a África aqui e você tem uma colônia aqui. Como funciona? Eu pego meu naviozinho, saio daqui e vou lá na África, né? Vou lá pegar escravo na África. Daí, peguei o escravo na África, o que eu faço? Eu vou lá com ele pra minha colônia. Eu chego lá na minha colônia, falo com os caras mais ricos, quer comprar um escravo? Tá tanto. Aí o cara vai, compra o escravo. Esse dinheiro da compra de escravos, o que eu faço? Eu volto com ele pro meu país. Entendeu? Ou seja, eu saio do meu país, vou na África, compro o escravo, volto, né, com o escravo para minha colônia, da minha colônia eu volto com o dinheiro. Agora voltando, nós estávamos falando. Naquela época, os colonos brancos constituíam 7% da população. Ou seja, pensa, você ser maioria e ser uma maioria oprimida, né? Ou seja, enquanto os negros ocupavam 87% do total, a elite da ilha vivia luxuosamente, enquanto os trabalhadores escravizados eram vítimas de maus tratos, doenças e ou fome, sendo alto índice de mortalidade entre eles. Ou seja, o que isso quer dizer? Enquanto os brancos viviam esbanjando comida, jogando fora, dando festinha e tal, os negros viviam trabalhando que nem escravos, que era isso que eles eram, aliás, né? Então, aí o índice era alto, né? Porque se você for pensar, o escravo se recusou a fazer uma coisa, ou então o cara lá que cuidava dele não foi com a cara de escravo. Pá, bati no cara, morreu, puxa, que dó. Não tinha isso, morreu, bem feito. Então, né, reagindo a essa situação opressiva, os escravizados prometiam fugas e a formação de quilombos, que nem teve aqui no Brasil. Em 1791, os trabalhadores no canaviais do norte de São Domingos promoveram um levante escravo de grandes proporções. Os rebeldes exigiam melhores condições de trabalho e mais tempo para cultivar a própria roça. Ou seja, eles exigiam mais tempo para eles terem para cultivar o deles, porque pelo, né, que eu sei,
Aqui era o escravo, ele tinha comida, ele vivia na senzala. Mas lá não. Tipo assim, ele tinha que ser escravizado, mas quando acabava, ele tinha que ir lá e se virar nos 30, entendeu? Esse primeiro levante lá foi liderado por Toussaint Louverture. Eu não sei se eu tô pronunciando certo, tá? E o levante ganhou força no mesmo período em que os jacobinos assumiam o poder na França e aboliam a escravidão dos colônias franceses. Ou seja, os jacobinos, aqueles caras lá que na Revolução Francesa vão assumir o poder e dar início ao regime do terror. Entende? O que é o regime do terror? Vai ser quando esses jacobinos, né, vão assumir o poder lá e o cara que era líder deles fala assim, não, começa a botar na guilhotina, entendeu? Vai matar a monarquia, vai matar todo mundo da monarquia, vai matar um monte de gente. Até o 8 de Brumário, que eu não lembro se foi em junho ou em julho, que daí vai ser quando Napoleão vai assumir. Bem, mas isso fica para outra coisa. Agora vamos continuar aqui. Com isso, os escravizados de São Domingos passavam a condição de libertados. Com o apoio deles, Louverture ascendeu ao poder na parte ocidental da ilha e a seguir conquistou a parte oriental. Ou seja, o cara era um escravo, certo? Que fez um levante escravo lá, querendo melhores direitos. O cara deu sorte, coincidiu com quando estava tendo, né, o regime do terror. Falo regime do terror por causa das mortes, mas se você for pegar essa parte da liberdade foi boa, entendeu? E ele conquistou a parte espanhola, ou seja, ele meio que pegou toda a ilha que viraria o Haiti. Daí agora, ó, tem um texto aqui na página 105 sobre ele, né? Mas eu acho que não tem muito a ver, porque assim, nós não estamos estudando sobre François-Dominique Toussaint Louverture. Nós estamos estudando sobre a independência de São Domingos, ou seja, ele seria legal estudar? Seria, mas não é isso, né? Daí nós temos a formação do Haiti, né? Eu acho que isso não tem a ver, não tem muito a ver, mas qualquer coisa, se vocês quiserem, põe em outro, não vou falar aula porque eu não sou professor, né? Mas em outro tema. E daí nós temos a revolta de Tupac Amaru. Nos fins do século XVIII, as populações indígenas do vice-reino do Peru eram lideradas por curacas. Um desses curacas, chamado José Gabriel Condorcanqui, era descendente da nobreza inca e recebeu uma educação esmerada, tendo estudado inclusive na Universidade de São Marcos, a mais antiga do Império Espanhol e existente até hoje. Ele liderava vários povoados, pueblos, como eram conhecidos, da província de Tinta, no vice-reino do Peru. Cada um desses povoados tinha a obrigação de pagar à monarquia espanhola um imposto e cumprir com a mita, ou seja, a obrigação de enviar um determinado número de indígenas para trabalhar para os espanhóis durante determinado período do ano. Ou seja, eles tinham que pagar impostos e ainda tinham que enviar pessoas para trabalharem para eles, né? O reinado de Carlos III, ou seja, foi um rei da Espanha, a Espanha aumentou os tributos pagos pelos povoados indígenas, o que contrariou profundamente os curacas. Ao receber que o prestígio da liderança indígena havia diminuído e a opressão sobre os mitaios, que eram os trabalhadores indígenas obrigados ao cumprimento, aumentava, o curaca José Gabriel solicitou às autoridades o fim do cumprimento da mita pelos índios nas perigosas minas de São Luís Potosí. O que eram? Povoado localizado em uma região alta e muito fria na atual Bolívia, além de prejudicial à saúde, o trabalho nas minas era muito difícil. As escadas conduziam ao fundo da mina eram feitas de madeira e couro, que contribuía para as frequentes mortes por soterramento ocorridas no local. Ou seja, eles tinham que mandar as pessoas para essa mina, né? E provavelmente elas morriam lá, porque eram condições de trabalho precárias. Tanto que se elas não morressem, tantas lá, não teria por que o governo pedir gente para ir lá todo ano, né? Mas tudo bem. Então, ele se expôs às autoridades a longa distância que os indígenas tinham de percorrer a pé. As doenças que os acometiam e a ausência prolongada por meses desses agricultores nos seus pueblos
Bom, as autoridades espanholas, no entanto, negaram todos os seus pedidos. O líder, então, optou pela revolta. Ou seja, o cara falou, então vocês não vão andar, então é chumbo grosso. José Gabriel mudou seu nome para Tupac Amaru, em homenagem a seu antepassado Tupac Amaru, imperador inca e líder da resistência aos espanhóis. A revolta começou em 1780, com a captura e execução de Antônio Arriaga, maior autoridade da província de Tinta, responsável pelos abusos cometidos contra os mitayos. Depois, você vai ter aqui, a revolta Tupac Amaru teve a participação de milhares de pessoas, entre índios, mestiços e negros escravizados. O movimento se alastrou rapidamente. Os rebeldes obtiveram várias vitórias contra as forças realistas, ou seja, representantes do rei da Espanha ou favoráveis a ele. Mais reforços enviados pela Espanha decidiram a luta em favor dessas forças. Tupac Amaru foi preso e executado na praça central de Cusco, que um dia tinha sido capital do Império Inca, assim como Tiradentes. E ele foi enforcado e esquartejado. A revolta de Tupac Amaru foi sufocada, mas o medo de levantes da maioria indígena continuou atemorizando as elites da Espanha. Depois você vai ter a crise do Império Espanhol. O que vai ser essa crise do Império Espanhol? Vale ressaltar que naquela época, nas colônias, você tinha os chapetones. Ou seja, quem eram os chapetones? Vamos supor, o cara nasceu na Espanha e se mudou para a colônia. Então ele vai ser um chapetone. Agora, vamos supor, esse chapetone teve um filho na América. Esse filho dele não vai ser chapetone, porque ele não é nascido na Espanha. Porém, por ele ser filho de um chapetone, ele vai ser crioulo, que é descendente espanhol, mas que não é nascido na Espanha, entendeu? Depois tem a crise, como eu estava falando. Entre 1808 e 1824, um tempo relativamente curto, o Império Espanhol da América desmoronou. Em seu lugar foram quase 2 dezenas de países independentes. Isso está falando do quê? Das guerras napoleônicas. Napoleão Bonaparte, ele chegou a conquistar quase o mundo inteiro, certo? Então o que ele fez? Ele dominou a Espanha. No lugar do rei da Espanha, ele botou o irmão dele, que era José Bonaparte, E daí, vamos ver, esses novos países foram motivados por fatores internos e externos. Internamente, capacitaram os descontentamentos sociais e políticos causados pelas reformas do rei espanhol Carlos III e seu filho Carlos IV, na segunda metade do século XVIII, com o objetivo de extrair mais riquezas da América, a monarquia espanhola. Impôs monopólio sobre um número crescente de produtos, entre eles o fumo, bebidas alcoólicas, a pólvora e o sal. Reassumiu a administração dos impostos antes arrendada a contratadores privados e aumentou o rigor na cobrança. Extinguiu o sistema de portos únicos e autorizou 20 outros portos da América a fazerem comércio com a Espanha. Esse comércio livre e protegido favorecia a Espanha, aumentando a circulação de mercadoria e a arrecadação fiscal. Os monopólios e a opressão fiscal geravam insatisfação entre os habitantes da América como um todo e frustravam a pretensão dos crioulos a um livre comércio com todas as nações do mundo. Enquanto aos mais pobres, as reformas dos reis espanhóis não melhoraram em nada a vida deles. Além disso, as diferenças sociais de discriminação existentes nas sociedades hispano-americanas eram enormes. Nelas, uma maioria, composta por indígenas, mestiços e afrodescendentes, vivia oprimida por uma minoria branca formada por chapetones e crioulos. Daí aqui, nós temos as guerras de independência da América. Nesse contexto, um fato novo contribuiu para mudar o curso desses acontecimentos. Em 1808, as tropas de Napoleão Bonaparte invadiram a Espanha e depois prenderam o rei. Colocaram no trono espanhol José Bonaparte, irmão de Napoleão, como eu disse. Em Madrid, os espanhóis pegaram as armas para resistir a Bonaparte. Já na América, ao serem informados de que a Espanha estava sem seu legítimo rei, crioulos formaram juntas governamentais para lutar pela independência. Ou seja, essas juntas governativas, falei governamentais, eu acho, desculpa. O que os caras fizeram? Eles pegaram assim, lá tá sem rei, então o cara não conhece o que estava acontecendo aqui, o cara não sabe dessa revolta, o cara não sabe que nós tá querendo independência.
Vamos pedir independência porque o plano do Napoleão, ele conquistou a Espanha, mas não era o plano dele, entendeu? O plano dele era conquistar o mundo, né? Ele quase conseguiu. Daí, eles fizeram essas juntas governativas para lutar pela independência. As guerras de independência podem ser divididas em duas fases. Na primeira fase, de 1810 a 1814, os habitantes de colônias liderados pelos crioulos em cidades como Caracas, Buenos Aires, Bogotá e Santiago formaram exércitos e obtiveram importantes vitórias contra os realistas. Vale ressaltar, quem são os realistas? Lutavam a favor da monarquia. Naqueles anos, as forças de Bonaparte controlavam a maior parte da Espanha, e os espanhóis estavam ocupados com a expulsão dos franceses de seu território. Já a segunda fase, de 1814 a 1825, começou com a queda de Napoleão e a volta do rei Fernando VII ao trono espanhol. Ao retomar o poder, o rei espanhol restabeleceu o absolutismo e enviou para a América uma grande expedição com 10.000 homens para combater os movimentos pela independência. Naquela época, 10.000 homens era muita gente, tá? Tipo, hoje, 10.000 é o necessário para você ter uma cidade, mas naquela época era muita gente, sabe? Depois nós temos José de San Martín, né? Que é as independências da América do Sul, que foram 2 caras de elite crioula. Esses 2 caras, eu vou dar uma resumida. O que eles queriam? Eles queriam a unificação de toda a América. Tanto que no quadrinho aqui, para refletir, fala, né, um trecho da Carta da Jamaica, que foi feito pelo Simão Bolivar. Ou seja, ele coloca assim: é uma ideia grandiosa pretender formar de todo o novo mundo uma única nação com um único vínculo que liga as partes entre si como um todo, já que tem uma só origem, uma só língua, mesmos costumes, uma só religião. Deveria, por conseguinte, ter um só governo que confederasse os diferentes estados que haverão de se formar. Ou seja, o que eles defendiam? Eles defendiam que o quê? Que a América toda devia se unir. Nessa América toda está incluso todos os países da América do Sul, incluindo o Brasil. Daí você tem as atividades. O que Bolivar defende nesse trecho da carta? A união de toda a América. Que argumentos Bolivar utiliza em defesa de sua ideia? Dizendo que temos um só costume, uma só religião, uma só língua, blá 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 blá. Vocês consideram importante a união dos governos latino-americanos em torno de interesses comuns? Eu não sei. Eu acho que é meio pessoal, entendeu? Você considera interessante? Considera importante? Eu considero, porque quando você, né, como diz, junta é mais forte. Pode parecer uma frase meio tonta, mas é verdade. Né, vários governos juntos, você teria vários exércitos que juntos dariam um exército maior para lutar pela independência. Aí depois tem uma outra página aqui que foi falando, né, as forças de libertação. Aí isso não veio muito ao caso. Tem a independência do México, né, que eu acho que não tem muito a ver. E daí agora tem essa parte aqui que é importante. Pergunta assim: por que, né, se Simão Bolivar, se o José de San Martín todos queriam um governo único, um governo unido, o que a princípio teria sido uma coisa boa, por que não teve, né? Por quê? Aí aqui na página 115 fala: foi dentre os vários motivos, né? Aconteceu o quê? Vamos supor, tinha uns caudilhos, ou seja, eles eram chefes políticos ou militares locais com grande poder em sua localidade ou província. Então eles eram como prefeitos, governadores, entre aspas, né? Ou seja, eles não queriam isso. Por quê? Se houvesse um único governo, vamos supor, um único governo, uma única monarquia, teria um único rei. Logo você teria todos os países, né, da América do Sul, alguns países da América Central e o México, né, que eram da América Latina, querendo, né, tendo um único rei. Só que assim, não tinha como esse rei ser de todos esses povos, né? Eles seriam de um ou dois povos. Então, portanto, também não representaria o interesse de todo mundo. E esses caudilhos não queriam isso,
Porque se tivesse um único governo, a autoridade dele ia para as cucuias, né? A autoridade dele ia sumir, porque a autoridade seria desse único governo, né? Depois nós também temos um conflito de interesse entre as elites crioulas. Vale ressaltar, o que os crioulos fizeram? Para a independência da Espanha, os crioulos apoiaram. Por que eles apoiaram? Porque eles são bonzinhos? Não, eles apoiaram porque tinha interesse. Porque era interesse deles ser independente. Porque vale ressaltar, de novo, que quem tinha o dinheiro lá? Era o negro? Não. Era o índio? Não. Era o escravizado? Não. Era alguém? Era um mestiço? Não. Eram os crioulos e chapetones. Só que daí, quem que tinha mais? Crioulo ou chapetone? Né? O que você tem mais? Você tem o rico muito rico ou o rico meio rico? Você tem mais o rico meio rico do que o rico muito rico. Então, esses ricos meio ricos, sendo maioria, eles iam falar assim... desculpa aí, o aplicativo falhou. Voltando ao que eu tava falando. Esses ricos, muito ricos, logo iriam querer o quê? Iriam se sobrepor, né? Aos ricos, muito ricos. Falando assim, não, nós somos a maioria, você aceita ou você vem pro fight, né? Vai pro chumbo grosso. E daí... eles não queriam, né? Eles não era todo mundo em comum. Por exemplo, vamos supor, o de cá queria isso, o de lá queria aquilo. Daí, os dois não tinham interesse comum, não podiam entrar em acordo. E você tinha, por último, também as pressões da Inglaterra e dos Estados Unidos pela fragmentação da América Latina. Por que eles queriam a fragmentação? Porque assim, se você tem um único país, é um único preço de mercadoria. Entende? Ou seja, se você tem, vamos supor, se você tivesse um país gigante que chamasse Americolândia, supondo, tá? Suposição. Você ia chegar aqui, o cara ia falar, algodão é tanto, é X reais. Não, puxa vida, mas não sai um desconto. Não, é X reais, acabou. Agora, quando você tem vários países, né? Sem contar que assim, eu esqueci de ressaltar essa parte. Quando você tem um único país, o que acontece? Aquele país ele tem isso, tem aquilo. O que falta naquele país? Isso. Entende? Agora, quando você tem vários países, por exemplo, na Argentina faltava isso, no Chile faltava aquilo, no Uruguai faltava isso, no Paraguai faltava isso, em tal lugar faltava isso, tal lugar faltava aquilo. Tal lugar o algodão era tantos reais, tal lugar era tantos, tal lugar era tantos. Só naquela época ainda não era real, tá? É só para ressaltar. Mas então, se você tinha vários países, logo você tinha muita gente com quem negociar. O cara portava aqui no Brasil, tô querendo comprar cana. Quanto tá? Tá tantas canas. Não sei o que, mas em tal lugar é tanto. Se não quiser, eu não compro aqui, eu começo a comprar lá. Não, faço pra você, portanto, entendeu? Tinha isso. E era por isso que eles não queriam unificação. Sem contar que assim, vamos supor, Brasil precisa de alguma coisa. O México precisa de outra coisa. A Argentina precisa de outra coisa. E quem que tinham essas coisas, entre aspas? Eram os Estados Unidos e a Inglaterra, ou seja, eles tinham essas supostas coisas, que eram a deficiência de cada país. Se você tivesse um único estado, esses países complementariam suas deficiências. É que nem se for comparar. Aqui você tem o Brasil, que era enorme e ainda é. Daí você tem os países que ficam à beirada, né? Desses países que ficam à beirada, eles estão mais divididos, eles estão bem divididos. Então, a deficiência do país vizinho do Brasil pode ser a complementação do carinha que está do lado. E o carinha do lado pode ter o que falta ali, o daqui tem o que falta ali. Se você tivesse um único estado, não teria aquele negócio, não, vendo pro centro, não, você dá pra ele dá pra você. Todo mundo fica feliz, entendeu? Esse foi um dos motivos de não haver a unificação, entendeu? E eu acho que é só, né? O vídeo já até cortou a ferramenta que eu tava usando aqui. Cortou no meio
né, da continuação. Esse daqui vai ser a continuação daquele primeiro vídeo. Então eu vou colocar a parte 1 e parte 2, beleza? E outro, esses vídeos vão estar disponíveis tanto no grupo de estudos quanto no meu canal. Vou colocar aqui pra vocês, ó. Meu canal tá assim, eu acho. Não salva não. Ih, salvou. Meu canal vai estar assim, ó. Depois vocês pesquisem aí, tá? Meu canal é Reinhard Louco por História. Depois eu faço alguma coisa explicando, se alguém quiser saber o porquê do nome de Reinhard. Mas esse é o nome do meu canal. Vou disponibilizar esse vídeo lá no canal. Obviamente vou fazer umas breves edições, vocês perceberam que o vídeo ficou meio bem artesanal. E é isso, beleza?